Você já sentiu isso? Uma tristeza súbita que invade seu coração no meio do dia, sem motivo aparente? Um peso na alma, uma angústia que você não consegue explicar, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar bem? Você reza, vai à missa, tenta ser uma boa pessoa, mas essa sombra inexplicável retorna, e no silêncio do seu coração você se pergunta: o que há de errado comigo? Se essa inquietação já visitou a sua alma, deixando um vazio que nada parece preencher, escreva agora nos comentários, *por Jesus, eu tenho sede de ti, *por compreendido. A arquitetura prossegue, tecendo a revelação com a solenidade e o mistério que a verdade exige. O texto a seguir é a continuação direta do ato anterior pronto para ser vocalizado. Você se pergunta: o que há de errado comigo? Você busca respostas na psicologia, na rotina, talvez até em uma falha na sua própria fé, acreditando que essa sombra inexplicável é um defeito a ser consertado, uma fraqueza a ser superada. Você luta contra ela, tenta sufocá-la com distrações, mas ela sempre retorna, fiel como a noite que sucede o dia, deixando um rastro de confusão e cansaço espiritual. Mas e se a pergunta estivesse errada desde o início? E se a resposta não estivesse dentro de você, mas vindo de um lugar que seus olhos não podem ver? Eu me torno portador deste pedido de socorro. *pora. O que você faz com este ato? Você batiza o sentimento. Você o arranca do campo da psicologia e o eleva ao campo da teologia. Você transforma um incômodo em uma oração. Você deixa de ser uma vítima de uma emoção aleatória e se torna um intercessor consciente, um canal ativo da graça divina. Este primeiro passo, por si só, já começa a trazer uma paz imensa, porque você deu um propósito sagrado àquilo que antes parecia não ter sentido. Uma vez que você aceitou a missão, vem o segundo passo, *foro, oferecer a arma da misericórdia, *poro. Jesus não nos deixou de mãos vazias, ele nos deu uma oração específica, uma arma espiritual, de calibre infinito, o terço da misericórdia. Após ter batizado o sentimento, pegue o seu terço, e reze-o com uma intenção focada, precisa como um laser. Diga, **, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, especialmente pela alma sofredora que Deus permitiu que me pedisse ajuda hoje. *. Por que o terço da misericórdia? Porque não é uma oração qualquer. É a oração que o próprio céu nos ensinou para invocar o poder da paixão de Cristo. Pare tudo o que você está fazendo e escute com a alma. A verdade que estou prestes a revelar desafia a nossa lógica moderna, o nosso ceticismo e a nossa tendência de colocar tudo em caixas bem definidas de causa e efeito. Esta é uma verdade mística, um segredo sussurrado por Deus aos corações mais sensíveis. Essa angústia, essa tristeza súbita, esse peso que você sente no peito sem motivo aparente, na maioria das vezes, *por não, é seu por não, você não está quebrado, você não está falhando. Pelo contrário, você está funcionando perfeitamente. Você está captando um sinal. O que você sente é um eco, uma vibração de dor que atravessa o véu que separa o nosso mundo do próximo. É um chamado de socorro, uma súplica silenciosa que viaja pelas vias misteriosas do Espírito Santo e encontra ressonância na sua alma. É aqui que a voz de uma santa ressoa através dos séculos para nos trazer a luz. Santa Faustina Kowalska, a secretária da Divina Misericórdia, nos adverte em seu diário sobre esta realidade chocante. Ela, que conversava com Jesus, com anjos e com santos, também recebeu visitas de almas do purgatório. E o que elas queriam? Socorro. O que elas faziam? Elas se manifestavam, por permissão divina, àqueles na terra que poderiam ajudá-las. Ao rezá-lo, você não está oferecendo a Deus seus próprios méritos, que são pequenos e imperfeitos. Você está pegando o tesouro infinito do sacrifício de Jesus na cruz e o apresentando ao Pai, em favor daquela alma. Você está dizendo: Pai, olhai não para a minha fraqueza, mas para as chagas do vosso Filho. Por este preço, libertai esta alma. É a oração mais poderosa que podemos fazer depois da Santa Missa.
E isso nos leva diretamente ao terceiro passo, o ápice da intercessão, *por oferecer o sacrifício supremo, *por. A Santa Missa é o céu na terra. É a renovação do sacrifício do Calvário. Nenhuma oração privada, por mais fervorosa que seja, pode se comparar ao valor infinito de uma única missa. Portanto, na próxima vez que você for à missa, na hora da consagração, quando o sacerdote elevar a hóstia e o cálice, faça a sua oferta. E no momento da comunhão, ao receber Jesus em seu coração, diga a ele, Senhor, eu vos recebo hoje não apenas por mim, mas ofereço esta comunhão, esta união contigo, pela libertação daquela alma anônima que me pediu socorro. *porro. Este ato é como levar a alma sedenta diretamente à fonte de água viva. Você está usando o poder máximo da Igreja, o próprio corpo e sangue de Cristo, como resgate. A verdade impactante é esta: uma alma sofredora do purgatório, uma alma que está sendo purificada no fogo do amor antes de poder entrar na glória do céu, pode, por um desígnio da misericórdia de Deus, tocar o seu espírito. Ela não pode falar com você com uma voz audível, ela não pode aparecer fisicamente para a maioria de nós. Mas ela pode fazer o que é mais sutil e profundo. Ela pode compartilhar um fragmento do seu anseio, da sua sede de Deus. E esse anseio se traduz em você, como essa inquietação, essa angústia inexplicável. Pense nisso por um instante. Aquele sentimento que você julgava ser uma fraqueza, é na verdade, a prova da sua força. É o sinal da sua sensibilidade espiritual. Almas endurecidas, corações fechados para o transcendente, não sentem isso. Eles estão espiritualmente surdos, mas você escuta. A sua alma é como uma antena afinada capaz de captar uma frequência que a maioria ignora. Deus permite que essa alma específica peça sua ajuda porque Ele sabe que o seu coração é um terreno fértil para a misericórdia. Ele sabe que você é capaz de responder. Isso muda tudo. A sua batalha interior não é uma batalha, é uma missão. A sua angústia não é um problema, é um convite. É a bomba atômica da graça. É o ato de misericórdia mais perfeito que um ser humano pode realizar por outro. Finalmente, o quarto passo que une o céu e a terra, *por praticar um ato de caridade concreto. *por. A fé sem obras é morta. A nossa intercessão se torna ainda mais poderosa quando a ancoramos em um ato físico de amor. Jesus disse a Faustina que a misericórdia deve ser praticada em atos, palavras e orações. Já oramos. Agora precisamos agir. Não precisa ser algo grandioso. Faça um pequeno sacrifício. Renuncie a um doce, a um café, a 5 minutos de rede social. Ou pratique um ato de caridade. Dê uma esmola a um necessitado. Ajude alguém com uma tarefa. Tenha paciência no trânsito quando sua vontade era explodir. E ao fazer isso, diga interiormente: Senhor, eu ofereço os méritos deste pequeno ato de amor por aquela alma do purgatório. *por. Este passo prova a Deus que o seu amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão. Você une seu pequeno sacrifício ao sacrifício infinito de Cristo, e essa união tem um poder imenso de reparação. Pense em um homem como Marcos. Durante meses, ele sentia uma ansiedade profunda e inexplicável que surgia toda noite, por volta das 21 horas. Ele já tinha tentado de tudo, terapia, meditação, mas nada resolvia. Você não foi escolhido para sofrer, você foi escolhido para socorrer. Você foi selecionado no plano divino para ser uma ponte de misericórdia entre a terra e o purgatório, um canal de alívio para alguém que você talvez nunca tenha conhecido, mas que está ligado a você pelos laços indestrutíveis do corpo místico de Cristo. Agora, você tem uma escolha. Você pode ouvir esta verdade e descartá-la como uma fantasia mística, voltando a rotular sua inquietação como estresse ou ansiedade. Ou você pode aceitar a possibilidade de que sua vida espiritual é muito mais vasta e interligada do que você imaginava. Você pode aceitar o chamado. Se você está pronto para, ao menos, considerar esta verdade, se está disposto a abrir seu coração a este mistério e a se tornar um instrumento nas mãos de Deus, eu peço que você faça um ato de fé agora mesmo.
Este é o seu primeiro passo para transformar essa angústia em ação redentora. Comente aqui embaixo as palavras que são a chave de todo este mistério. A frase que Santa Faustina recebeu do próprio Jesus como a arma mais poderosa contra toda desolação. Comente agora, Jesus, eu confio em vós, por. Este não é um simples comentário para engajar um vídeo, é a sua resposta ao chamado. É a sua assinatura espiritual, declarando que você não irá mais ignorar este sinal. Um dia, ele ouviu falar sobre este método. Cético, mas desesperado, decidiu tentar. Naquela noite, quando a ansiedade veio, ele não a combateu. Ele parou e rezou a oração do primeiro passo. Em seguida, rezou o terço da misericórdia com a intenção específica. Na manhã seguinte, ofereceu sua comunhão na missa diária. Ao sair da igreja, deu uma esmola maior do que o costume, oferecendo-a por aquela alma. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a ansiedade não veio. Em seu lugar, havia uma paz profunda, uma serenidade que ele não sentia há anos. E junto com a paz, uma certeza interior, doce e inabalável, de que ele não estava apenas curado, mas que havia libertado alguém. A sua dor se tornou a libertação de outro. Este é o poder do mapa divino. Ele não apenas ajuda quem partiu, mas cura quem fica. Agora, eu lhe pergunto. Destes 4 passos, reconhecer o sentimento, rezar o terço, oferecer a missa ou praticar a caridade, qual deles mais tocou o seu coração? Qual deles você se sente mais chamado a praticar a partir de hoje? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos aprender juntos a trilhar este caminho de misericórdia. Com certeza. Com base nas premissas e instruções, e mantendo a persona do arquiteto de premissas místicas, aqui está a construção do ato 7, pronto para a narração. Você recebeu o mapa divino. É você dizendo a Deus e a toda a corte celeste: eis-me aqui, Senhor. Entendi a mensagem. Se uma alma precisa de mim, usai-me. Eu confio na vossa misericórdia, para me guiar nesta missão. Esta verdade tem o poder de mudar vidas, a sua e a de almas que esperam ansiosamente no purgatório. Se você acredita nisso, se esta mensagem tocou seu coração e acendeu uma nova luz sobre o seu sofrimento, deixe o seu like agora. O seu simples gesto de curtir não é apenas um clique, é um impulso de luz, uma forma de dizer ao algoritmo que esta mensagem de alerta e esperança precisa chegar a mais almas que, neste exato momento, estão se sentindo perdidas em sua própria inquietação, sem saber que foram chamadas para uma missão gloriosa. Compreendido. A seguir, o texto para o ato 3 pronto para a narração, seguindo rigorosamente as premissas e instruções fornecidas. Para que você compreenda a profundidade desse chamado que ressoa em sua alma, para que entenda que essa inquietação não é uma falha, mas uma conexão sagrada, é preciso ir além das palavras. É preciso, vereador, eu convido agora a fazer uma imersão, a fechar por um instante os olhos do corpo para abrir os olhos do espírito. Viaje comigo no tempo e no espaço, para uma cela simples, num convento em Cracóvia, no silêncio profundo da noite. Nas suas mãos agora, não está apenas uma teoria, mas um caminho prático, um método ensinado pelo próprio Jesus a Santa Faustina, para se tornar um canal da sua misericórdia. Você sabe como transformar aquela angústia inexplicável em um ato de resgate. Sabe como reconhecer o chamado, como rezar o terço com uma intenção focada, como oferecer o poder infinito da Santa Missa, e como selar sua obra com um ato de caridade. Este mapa é um tesouro, uma chave que abre as portas do purgatório, e ao mesmo tempo, as portas do seu próprio coração para uma paz que o mundo não pode dar. Mas todo tesouro precioso precisa ser guardado. Todo caminho sagrado possui encruzilhadas perigosas, armadilhas sutis, criadas não por maldade, mas pela nossa própria mentalidade moderna, pela poeira do mundo que se acumula sobre a nossa sensibilidade espiritual. E é meu dever, com um alerta amoroso mas firme, iluminar estas armadilhas para que a sua missão não seja bloqueada antes mesmo de começar. O céu lhe deu um mapa,
mas o inimigo da nossa alma tentará convencê-lo de que ele não é real, ou de que você não sabe como lê-lo corretamente. Preste muita atenção, pois aqui estão os 3 erros mais comuns, as 3 névoas que podem cegar um apóstolo da misericórdia. Imagine. O ar está parado, denso com o silêncio monástico que só é quebrado pelo som distante de um relógio ou pelo sussurro do vento lá fora. A escuridão não é total. Uma pálida luz da lua desenha uma janela no chão de madeira fria. Neste quarto humilde, uma jovem freira, irmã Faustina, busca o repouso. Mas o sono não vem. A oração que habita seu coração a mantém em vigília. É nesse silêncio, nesse limiar entre o nosso mundo e o que está além, que o véu da realidade começa a se rasgar. Não há um som de porta se abrindo. Não há passos no corredor. A mudança é sutil, mas absoluta. Primeiro, vem o frio. Não é o frio comum de uma noite de inverno. É um frio que não vem de fora, mas de dentro. Um frio que parece sugar o calor do ambiente. Um frio que congela a alma e arrepia a pele. É o frio da ausência. A temperatura do anseio. O ar se torna pesado, carregado de uma presença que é ao mesmo tempo familiar e aterradora. E então, ela aparece. Diante de Faustina, materializando-se a partir das sombras, está uma figura. Não é um demônio para tentá-la, nem um anjo para consolá-la. É o rosto de uma de suas irmãs de congregação, uma freira que ela conheceu, com quem conviveu, e que já partiu deste mundo. O primeiro, e talvez o mais perigoso, é o asterisco erro da racionalização poparo. É a voz suave e lógica que sussurra no seu ouvido no exato momento em que a inquietação lhe visita. Ela diz: isto é apenas estresse. Você não dormiu bem esta noite. É a pressão do trabalho, a ansiedade acumulada. É coisa da sua cabeça, um desequilíbrio químico. Esta voz é a ditadura do explicável, a tirania do materialismo que tenta acorrentar toda a experiência espiritual a uma causa terrena. Ela pega o primeiro passo do mapa divino, reconhecer e batizar o sentimento e o profana. Em vez de parar e dizer: Senhor, eu recebo esta angústia em nome de uma alma, a racionalização o faz dizer: eu preciso ignorar esta angústia e tomar um remédio ou me distrair com alguma coisa. Você percebe a diferença abissal? O céu lhe envia um telegrama urgente, um SOS espiritual, e a voz da racionalização o convence a jogá-lo no lixo sem nem mesmo abrir, rotulando-o como spam. Você se torna surdo ao sussurro do purgatório. Ao fazer isso, você não está sendo lógico ou racional. Você está, sem saber, fechando a porta na cara de uma alma que bate desesperadamente por ajuda. Você está optando por acreditar mais na fragilidade da sua psicologia do que na possibilidade da providência divina. Mas o rosto que ela conhecia em vida agora está transfigurado por uma agonia indescritível. Os olhos, que antes talvez brilhassem com devoção ou gentileza, agora são 2 poças de sofrimento profundo, de uma saudade que se tornou tormento. O corpo da irmã falecida está envolto em chamas, mas estas não são chamas que consomem a carne. São chamas de purificação, um fogo espiritual que queima as últimas manchas, as últimas imperfeições, as últimas dívidas de amor não pago. E dessas chamas, não sai fumaça, mas um lamento. Não é um grito, não é uma palavra. É o som da própria sede. Um gemido desesperado que clama por uma única coisa: alívio. A figura fantasmagórica estende as mãos em direção a Faustina. Mãos trêmulas, não de fraqueza, mas de uma súplica desesperada. É o gesto universal do pedinte e do necessitado, daquele que não tem mais nada a oferecer senão a sua própria miséria. O olhar dela fixa-se em Faustina, e nesse olhar está contida a verdade do purgatório. É a dor excruciante de ver a Deus, de saber que o paraíso é real, que o amor infinito a espera, mas de ainda não poder alcançá-lo. É como um viajante sedento que vê um oásis cristalino a poucos metros, mas está acorrentado, incapaz de dar o último passo. Santa Faustina sentia estas coisas, e em vez de duvidar de sua sanidade, ela perguntava a Jesus: Senhor, o que queres de mim? Este é o antídoto. Troque a pergunta: o que há de errado comigo? Pela pergunta: Senhor, para quem é esta missão? O segundo obstáculo é o asterisco por o erro da oração genérica por o ver.
Este é mais sutil, pois se veste com o manto da piedade. Você sente a inquietação, reconhece que pode ser um chamado, mas pensa: eu já rezo todos os dias por todas as almas do purgatório. Minha oração já as inclui. Meu irmão, minha irmã. Embora uma oração por todas as almas seja um ato belíssimo e meritório, ela não responde ao chamado específico que Deus permitiu que chegasse até por você. Imagine que seu telefone toca. É um número desconhecido, mas você sente um impulso de atender. Do outro lado, uma voz aflita diz: socorro, eu preciso de ajuda. O que seria mais eficaz? Responder diretamente a essa chamada, focando sua atenção naquela pessoa, ou simplesmente dizer: eu desejo o bem a todos que precisam de ajuda no mundo, e desligar o telefone? A oração genérica é como desejar o bem a todos. A oração intencional, focada, que o mapa divino ensina, é atender a chamada. Essa sede de Deus é o seu maior tormento, e ao mesmo tempo, a sua maior esperança. Você consegue sentir a densidade no ar daquela cela? O frio sobrenatural que anuncia uma visita do além? A angústia no olhar daquela alma? Essa visão, essa experiência mística de Santa Faustina, não é apenas uma história piedosa para ser lida num livro. É um portal. É a decodificação daquele sentimento que você carrega. A tristeza súbita que o invade, o peso inexplicável no seu coração, é um eco distante, uma centelha daquele mesmo fogo purificador, daquela mesma sede de Deus. A alma que bate à porta do seu espírito está, neste exato momento, numa condição semelhante à daquela irmã que apareceu a Faustina. Ela estende as mãos para você, através do véu, e seu lamento silencioso se manifesta em sua alma como essa inquietação. Isso não é fruto da minha imaginação, nem uma interpretação poética. É um fato documentado, um testemunho direto do céu. Santa Faustina descreve encontros como este com uma clareza assustadora em seu diário. Esta visão específica com a irmã sofredora está registrada para que todos nós possamos entender. Você pode encontrá-la nos parágrafos 20, e aprofundada em experiências semelhantes nos parágrafos 515 a 518 do Diário de Santa Faustina Kowalska. A autoridade aqui não é minha. É a autoridade de uma santa cuja missão foi revelar ao mundo as profundezas da misericórdia divina. Quando você reza o texto da misericórdia com a intenção específica pela alma sofredora que Deus permitiu que me pedisse ajuda hoje, você está direcionando o poder do sangue da água de Cristo como um laser, diretamente para aquela alma que lhe foi confiada. A oração genérica é uma luz difusa. A oração intencional é um feixe concentrado de misericórdia. Deus, em sua sabedoria, não lhe deu um sentimento vago, ele lhe deu um sinal pontual, um chamado pessoal. A resposta, portanto, deve ser igualmente pessoal e intencional. Não desperdice a graça da especificidade. Finalmente chegamos ao terceiro e mais profundo erro, o asterisco fora o erro da autossuficiência espiritual para é a crença de que a sua piedade privada, a sua oração no quarto, por mais sincera que seja, é o ápice do que você pode oferecer. É pensar: eu rezei o meu terço, fiz meu sacrifício, minha parte está feita. Isso é esquecer a fonte de todo o poder e de toda a graça. Isso é ignorar a arma mais poderosa do arsenal católico, a Santa Missa. O terceiro passo do mapa divino não é opcional, é o coração da missão, oferecer a Santa Missa. Por quê? Porque a sua oração pessoal, por mais bela que seja, é como um riacho de água pura e cristalina. O que você sentiu agora ao imergir nesta cena é apenas o começo da compreensão. Existem muitas outras revelações como esta, chaves escondidas no diário que podem iluminar os cantos mais escuros da sua jornada espiritual e dar um propósito divino até mesmo às suas angústias. Para não perder nenhuma destas revelações que podem transformar sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de descoberta e misericórdia. A imagem daquela alma, envolta em chamas e súplica, não é apenas uma história para nos assustar. Não é um conto gótico para noites escuras. É um diagnóstico. Um raio-x da realidade espiritual que se esconde por trás do véu do nosso cotidiano. Aquela visão que Santa Faustina teve, aquela dor lancinante que ela sentiu emanar daquela irmã falecida, tem uma causa.
E essa causa, prepare o seu coração, está muito mais perto de nós do que imaginamos. Pense novamente naquela inquietação que descrevemos no início. Aquele peso súbito, aquela sombra no seu dia de sol. Nós o chamamos de um eco, um chamado. Mas de onde vem a permissão para que esse eco chegue até você? Por que Deus permitiria que a agonia de uma alma no purgatório tocasse a sua? A resposta é um dos segredos mais dolorosos e belos da nossa fé, revelado por Nosso Senhor diretamente a Santa Faustina. Ela tem seu valor, sua beleza, sua força. Mas a Santa Missa é o próprio oceano da misericórdia de onde todos os riachos nascem. Na missa, não é mais você que oferece sua pequena oração. É o próprio Cristo, o sumo sacerdote, que se oferece ao Pai. Seu pequeno ato de caridade, sua lágrima, sua intenção, quando depositados no altar durante o ofertório, são unidos ao sacrifício perfeito e infinito de Jesus na cruz. O valor da sua oferta se torna infinito. Achar que sua oração privada é suficiente é como um soldado que tenta vencer uma guerra com uma pequena faca, quando tem um tanque de guerra à sua disposição no quartel. A Santa Missa é o poder de Deus tornado acessível a nós. Ignorá-la ou minimizá-la na intercessão pelas almas é deixar a arma mais poderosa intocada. É a diferença entre oferecer a uma alma sedenta um copo de água da sua garrafa ou mergulhá-la diretamente na fonte de água viva, que é o coração eucarístico de Jesus. Racionalização, oração genérica, autossuficiência espiritual. São 3 paredes que nos isolam da comunhão dos santos. São 3 desculpas que nos mantêm confortáveis em nossa própria espiritualidade, mas ineficazes na grande obra da misericórdia. Agora eu lhe pergunto, qual dessas paredes você, talvez sem perceber, construiu ao redor do seu coração? E é aqui que o conflito se revela em toda a sua magnitude. Não é um conflito entre o bem e o mal em um sentido abstrato. É um conflito que acontece dentro do Sacratíssimo Coração de Jesus. Após uma dessas visões, com a alma ainda abalada pelo sofrimento que testemunhou, Faustina buscou consolo em Jesus. E o que ela ouviu não foi apenas uma explicação teológica. Foi um lamento. Um desabafo do próprio Deus. Com uma tristeza que transpassaria a alma mais dura, Jesus revelou a ela a verdadeira fonte daquele prolongado sofrimento. Ele disse: "Quero que você ouça estas palavras como se fossem ditas a você agora. Minha filha, meu coração se entristece profundamente quando meus filhos na terra, meus filhos a quem tanto amo, ignoram os lamentos das almas que eu mesmo redimi com o meu sangue. Elas sofrem terrivelmente, e o seu sofrimento é uma sede excruciante de mim. Elas me veem, elas anseiam por mim, mas não podem me tocar. E a vossa negligência, a vossa indiferença, retarda o nosso encontro de amor no céu. Pare por um instante. Respire fundo e entenda a profundidade disso. A dor daquela alma que Faustina viu não era apenas o resultado de suas próprias faltas passadas. Era e é a consequência direta e contínua da nossa indiferença. Seja honesto consigo mesmo. É a voz da lógica que silencia o espírito? É a comodidade da oração geral que evita o compromisso da intenção específica? É o orgulho sutil de acreditar que sua piedade pessoal basta, esquecendo-se do poder do altar? Se você se decide hoje a derrubar ao menos uma dessas muralhas, a abandonar um destes erros, para se tornar um intercessor mais eficaz e fiel, deixe um amém nos comentários. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas um golpe de martelo contra essas paredes, um sinal do seu compromisso de seguir o mapa divino como ele foi traçado. Com um coração atento, uma intenção focada e uma humildade que reconhece que toda a força vem do sacrifício de Cristo. Compreendido. Arquitetando o clímax ritualístico, a consagração da alma à missão intercessora, com a solenidade e profundidade exigidas. A transição da advertência para o compromisso será tecida com precisão mística. Você entendeu os enganos que podem silenciar este chamado divino. A voz da razão que abafa a voz do espírito. A oração superficial que se perde no vazio. A autossuficiência que nos faz esquecer que toda a graça flui do sacrifício do altar. Agora, você está na encruzilhada. De um lado, o caminho antigo, o da inquietação sem nome, da angústia inexplicada, de uma sombra que você tenta, em vão,
combater sozinho. A sua indiferença. A minha indiferença. Cada vez que essa inquietação inexplicável bate à porta do seu coração, e você a dispensa, pensando, é só estresse do trabalho. É ansiedade. Dormi mal esta noite, é apenas um dia ruim. Você, sem saber, sem querer, está virando as costas para um prisioneiro de amor que lhe estende a mão. Você está, sem perceber, dizendo àquela alma que geme por alívio: espere mais um pouco no fogo, o meu conforto agora é mais importante. Você entende o peso disso? Aquela angústia que você sente não é um defeito seu. É um convite divino para participar da obra da redenção. E ao ignorá-lo, nós não apenas prolongamos o sofrimento de um irmão ou irmã que espera por nós. Nós ferimos o coração de Cristo. A sede de Jesus não terminou na cruz. Ela continua. Ele tem sede da salvação dos pecadores, sim. Mas ele também tem uma sede ardente e uma sede dolorosa, pela glorificação final daquelas almas que já estão salvas, mas que precisam da purificação final. Elas são suas noivas, esperando para entrar na festa do céu, mas suas vestes ainda estão manchadas. E nós, a Igreja militante, temos a água viva da oração, do sacrifício da Santa Missa, para lavar essas vestes e apressar o encontro. Do outro, um novo caminho se abre. O caminho da missão, da clareza, de um propósito que transforma sua sensibilidade espiritual, de um fardo em uma bênção, de uma fraqueza em uma arma de misericórdia. Este não é um caminho para todos, é um caminho para as almas, que sentem mais, que percebem as correntes invisíveis que ligam o céu, a terra e o purgatório. É para você, que sentiu o eco daquela dor, e se perguntou se não havia algo mais profundo acontecendo. A decisão de atravessar este portal, de aceitar este chamado, não pode ser uma decisão leviana. Ela exige um ato de vontade. Um ato de fé. Um ato de consagração. Por isso, eu o convido agora a um momento de silêncio sagrado. Se puder, pare o que está fazendo. Desligue as distrações. Encontre um lugar onde possa ficar a sós com Deus por alguns instantes. Respire fundo. Sinta o ar encher seus pulmões. Sinta o bater do seu coração. Você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está prestes a fazer um pacto de amor, um juramento de misericórdia diante do próprio coração de Jesus. Este é o momento de selar sua decisão. De dizer a Deus, com toda a força da sua alma, que você não irá mais ignorar o sussurro, o toque, a inquietação. Quando ignoramos o chamado, quando racionalizamos a inquietação, estamos negando um copo de água a Cristo que nos diz: tenho sede. A dor dele é a dor de um pai que vê um filho sofrendo e vê o outro filho, que tem o remédio na mão, distraído com outras coisas. É a dor de um noivo que espera ansiosamente pela noiva enquanto os amigos que deveriam ajudá-la a se preparar estão ocupados demais com suas próprias vidas. Essa é a verdade nua e crua. A sua inquietação é um eco da dor do purgatório, e a sua indiferença a essa inquietação é um eco da lança que perfurou o lado de Cristo na cruz. Ela abre novamente a ferida do seu coração, um coração que arde de amor e anseia, por ter todos os seus filhos unidos a Ele na glória. Este é o conflito. Não é sobre você ser uma pessoa boa ou má, é sobre você ser uma pessoa atenta ou distraída. É sobre entender que sua vida espiritual tem consequências que ultrapassam os limites da sua própria alma. Você é um elo na corrente mística que une o céu, a terra e o purgatório. E um elo que se recusa a fazer sua parte enfraquece toda a corrente. Agora, neste exato momento, sinta o peso e a beleza desta revelação. Você não irá mais racionalizar o chamado. Você irá respondê-lo. Quando estiver pronto, feche os seus olhos. Una seu coração ao meu, e juntos, vamos rezar esta oração de consagração. Não repita apenas as palavras. Deixe que cada uma delas brote do fundo da sua alma, como uma fonte de água viva. Reze comigo com toda a sua intenção. Senhor Jesus, Mestre da Misericórdia, que revelastes a Santa Faustina as profundezas do vosso amor pelas almas, eu me coloco agora em vossa presença. Eu reconheço a minha pequenez, mas confio no oceano infinito da vossa compaixão. Diante de vós eu aceito a missão. Quando a inquietação, a tristeza súbita, a angústia sem nome tocar a minha alma, eu não a ignorarei mais como um defeito meu. Eu a reconhecerei como um sinal vosso,
um chamado de socorro que atravessa o véu. Usai-me, Senhor. Usai-me como ponte do vosso amor para socorrer a alma que me chama do purgatório. Usai a minha sensibilidade como um farol para guiar um irmão perdido nas sombras da purificação. Que o meu pequeno ato de caridade, a minha oração, o meu sacrifício unido ao vosso sacrifício infinito na Santa Missa. Apresse hoje, neste exato momento, o vosso abraço eterno com a alma que espera por mim. Que a minha resposta seja o alívio dela, a vossa alegria e a minha santificação. O coração de Jesus está triste. Uma alma está sofrendo. E você é a resposta que ambos esperam. Se estas palavras tocaram o fundo da sua alma, se você sente o desejo de consolar essa dor divina, de responder a este chamado que talvez tenha ignorado por tanto tempo, faça um ato de amor agora. Não para mim, não para o canal, mas para ele. Em um ato de amor para consolar o coração ferido de Jesus, e se comprometer a não mais ignorar este chamado, comente agora, com toda a força do seu coração, uma única palavra. *reparação, *oração. Se as palavras que você acabou de ouvir pesaram em seu coração, se a ideia de que sua distração pode estar prolongando o sofrimento de uma alma amada por Deus e ferindo o coração de Jesus trouxe uma sombra de angústia, é neste ponto que a alma pode desanimar, sentir-se acusada, esmagada pelo peso de uma responsabilidade que parece grande demais. Poderíamos pensar, como eu, tão pequeno e falho, posso ter um papel em um drama cósmico tão profundo? Como posso ser culpado por algo que eu nem sabia que estava acontecendo? Mas é justamente aqui, nesta ferida da nossa impotência, que a misericórdia quer jorrar. É neste exato ponto de desconforto que o coração de Jesus se revela, não como um juiz que aponta o dedo, mas como um mestre que estende a mão. Amém. Respire fundo. Permaneça em silêncio por um instante. Sinta o peso e, ao mesmo tempo, a leveza destas palavras. Algo mudou. Uma decisão foi tomada. Um pacto foi selado no céu. A sua inquietação não é mais um inimigo a ser vencido, é um mensageiro a ser acolhido. A sua sensibilidade não é mais uma fragilidade. É a sua vocação. Com esta oração você se tornou, oficialmente, um apóstolo da misericórdia para as almas do purgatório. Você se alistou no exército silencioso de intercessores que trabalham nas sombras para povoar o céu. Cada vez que aquela angústia inexplicável surgir, seu coração não mais se perguntará: o que há de errado comigo? Mas sim, quem precisa de mim? Você transformou um ponto de interrogação em um ponto de exclamação missionário. Este compromisso é um fogo que, uma vez aceso, deve ser alimentado. É uma semente que, uma vez plantada, deve ser regada. Você se ofereceu como um canal, e a misericórdia divina agora deseja fluir através de você, de uma forma nova e poderosa. Não subestime o que acabou de acontecer. Nos registros do céu, o seu nome foi associado a uma obra de resgate espiritual de valor incalculável. Almas que você nunca conheceu na terra um dia, o receberão no paraíso com uma gratidão eterna, revelando a você como sua pequena resposta, sua oração focada, seu terço oferecido, foi a chave que abriu para elas as portas da glória. A revelação de Santa Faustina não termina na dor. A dor é apenas o prefácio. O capítulo principal é sobre a esperança. O coração de Jesus, que é um abismo insondável de misericórdia, não nos acusa. Ele nos convida. Ele não nos entrega um fardo para esmagar nossos ombros. Ele nos oferece uma chave para libertar os cativos. Aquela inquietação súbita, aquela sombra na alma que antes parecia um defeito, um problema seu, ele a rebatiza. Ele não a chama de problema, ele a chama de missão. Você compreende a magnitude desta virada? O que você pensava ser sua fraqueza é na verdade sua força. A sua sensibilidade espiritual, que o fazia sentir essa angústia, não é uma maldição, mas um dom. É um radar divino, um canal de comunicação sagrado que Deus, em sua infinita sabedoria, permite que seja ativado. Você não foi escolhido para sofrer com essa inquietação, mas para ser o remédio dela. Você foi escolhido para ser um canal da misericórdia divina. Pense nisso por um instante. No meio de bilhões de pessoas, uma alma específica, que anseia por Deus, recebe a permissão de tocar o seu espírito. Não o espírito de outra pessoa.
o seu. Por quê? Porque em você Deus viu um coração capaz de responder. Ele não olhou para suas perfeições, mas para sua capacidade de amar. Se esta oração, este pacto sagrado, ressoou no fundo do seu ser, e expressa o verdadeiro desejo do seu coração, sele este compromisso publicamente. Escreva agora nos comentários esta frase central, para que ela se grave não apenas na sua mente, mas se incruste na sua alma como um selo de fogo. Asterisco, asterisco, usai-me como ponte. Asterisco, por. Ao escrever isso, você não está apenas interagindo com um vídeo. Você está fazendo uma profissão de fé. Está dizendo ao mundo, aos anjos e a si mesmo que sua decisão é real. Que seu sim foi dado. Cada comentário com estas palavras se tornará um testemunho luminoso, um farol que encorajará outras almas sensíveis a também aceitarem sua missão. Sua oração foi ouvida. O pacto foi selado. Neste exato momento você deixou de ser uma vítima da sua própria sensibilidade, e se tornou um apóstolo da misericórdia. A sua alma acaba de ser comissionada para uma das obras mais secretas e poderosas da Igreja militante, o resgate dos nossos irmãos da Igreja padecente. Aquela inquietação que antes o atormentava, aquela angústia que parecia um defeito, foi rebatizada. Não é mais um peso, é um sinal. Não é mais uma sombra, é um chamado. Você não é mais alguém que sofre com um sentimento inexplicável. Você é a sentinela que Deus posicionou no muro, capaz de ouvir o sussurro de quem precisa de socorro do outro lado do véu. Ele viu em você um apóstolo em potencial, um intercessor adormecido esperando apenas pelo chamado certo para despertar. O próprio Jesus, em suas conversas íntimas com Santa Faustina, não apenas apontou a necessidade das almas, mas também ensinou a ela um caminho. Um método divino. Um protocolo de resgate espiritual, tão simples que uma criança poderia executá-lo, mas tão poderoso que pode atravessar o véu do purgatório e levar alívio imediato a uma alma sofredora. Este método não foi criado para os santos canonizados, para os monges nos mosteiros ou para as freiras enclausuradas. Foi ensinado para você. Para a pessoa comum que vive no mundo, que luta com suas próprias batalhas, mas que tem um coração que ainda pulsa com o desejo de fazer o bem. Jesus não nos diz: resolvam isso sozinhos. Ele diz: venham, eu lhes mostrarei como. Usem a minha força, o meu sangue, o meu sacrifício. Eu já fiz o trabalho pesado na cruz. O que peço a vocês é um pequeno ato de amor, um gesto de união comigo, para aplicar os méritos da minha paixão onde eles são mais necessários agora. Esta missão, portanto, não é um acréscimo às suas tarefas diárias. É a cura para a sua própria secura espiritual. Quantas vezes você rezou pedindo um propósito maior? Você é a ponte que a misericórdia divina quer usar para levar alívio às chamas purificadoras do purgatório. Mas a fé sem obras é morta. Uma decisão, por mais sincera que seja, precisa se transformar em ação para gerar frutos de vida eterna. A sua consagração agora exige uma prova, um primeiro passo concreto, que transformará a sua intenção em um hábito de santidade. É por isso que sua missão começa hoje, agora, com o ***, desafio dos 3 dias de escuta ativa, ***. Este não é um simples exercício espiritual, é o seu primeiro ato heróico como intercessor oficial das almas. É a sua resposta prática ao chamado do coração de Jesus. Funciona assim. Pelos próximos 3 dias. Um dia em honra ao Pai, que permite a comunicação, um dia em honra ao Filho que oferece o sacrifício redentor, e um dia em honra ao Espírito Santo que inspira a sua caridade. Você estará em estado de alerta espiritual. Ao primeiro sinal daquela inquietação súbita e inexplicável, não a ignore. Não a racionalize. Não a medique com distrações. Em vez disso, pare tudo o que estiver fazendo. Respire fundo e veja-a pelo que ela realmente é. Uma alma batendo à porta do seu coração. Nesse exato momento, execute com a precisão de um soldado espiritual os 2 primeiros passos do mapa divino que você aprendeu. Quantas vezes você olhou para sua vida e se perguntou como poderia fazer uma diferença real eterna? A resposta estava batendo à porta da sua alma o tempo todo, disfarçada de angústia. Ao se tornar um apóstolo para as almas do purgatório, você não apenas alivia o sofrimento delas e consola o coração de Jesus.
Você encontra o seu lugar na grande tapeçaria da salvação. Você se torna uma ponte viva entre o céu e a terra. A sua vida ganha uma dimensão missionária secreta, conhecida apenas por você e por Deus. Cada terço rezado, cada missa oferecida, cada pequeno sacrifício ganha um peso de eternidade. A paz que você tanto busca não está na ausência de inquietação, mas na resposta a ela. A alegria não está em ignorar os chamados, mas em atendê-los. Porque cada vez que você responde, uma corrente de graça flui através de você. Você se torna mais sensível à voz de Deus, seu coração se expande em caridade, e você experimenta, aqui e agora, a alegria do céu, que é a alegria de participar do amor redentor de Cristo. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a cura espiritual? Alguém que se sente perdido, sem propósito, lutando contra uma tristeza que não consegue nomear? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Primeiro, reconheça e batize o sentimento foro. Diga em voz alta ou no seu coração: Senhor, se esta angústia não é minha, eu a recebo com amor, em nome da alma sofredora que o Senhor permitiu que me pedisse ajuda. Sinta como, ao fazer isso, o sentimento já começa a mudar de um fardo para uma missão. Em seguida, imediatamente pegue seu terço e execute o segundo passo. Ofereça o terço da misericórdia por o. Reze-o com uma intenção focada, poderosa e específica. Pelas chagas de Jesus, ofereço este terço pela alma que me pediu socorro neste momento. Faça isso durante 3 dias. Observe o que acontece. Observe como a sua percepção da própria vida espiritual se transforma. Sinta a paz profunda que começa a substituir a antiga ansiedade, a paz que vem não da ausência de sentimento, mas do cumprimento de um propósito divino. Você sentirá na própria alma a gratidão daquele que você socorreu, uma leveza que é o eco da libertação que você ajudou a proporcionar. Esta missão, no entanto, não termina em você. Você é apenas o primeiro a ser despertado. Agora, você tem a tarefa de despertar outros. Se esta mensagem fez arder o seu coração e abriu seus olhos para esta verdade sublime, ajude-nos a propagar esta luz. Curta por este vídeo. Seja um instrumento de esperança. Talvez a missão dela esteja prestes a ser revelada, assim como a sua está sendo revelada neste momento. A dor foi exposta. O conflito foi apresentado. Mas a misericórdia divina sempre tem a última palavra. E a palavra dela é esperança. A palavra dela é convite. A palavra dela é missão. Agora, a pergunta não é mais o que há de errado comigo, mas sim, Senhor, como posso servir? Nos próximos instantes eu vou lhe entregar um mapa. Vou detalhar, passo a passo, o método divino que Jesus ensinou a Santa Faustina. A chave que abre as portas do purgatório e, ao mesmo tempo, as portas da paz em seu próprio coração. Prepare-se, pois você está prestes a receber as ferramentas para se tornar um verdadeiro apóstolo da misericórdia. Claro. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está o texto para o ato 6, pronto para uma plataforma TTS e dentro da contagem de palavras solicitada. O coração de Jesus, que é um abismo de misericórdia, não nos acusa, ele nos convida. Essa inquietação que você sente não é um fardo, mas uma chave. Essa angústia não é um problema, mas uma missão. E para essa missão sagrada o próprio Cristo nos entregou, através de Santa Faustina, um mapa. A sua curtida é mais do que um clique. É um sinal luminoso no mundo digital, dizendo ao algoritmo para mostrar este chamado a mais almas sensíveis que neste momento sofrem em silêncio, pensando que há algo de errado com elas. Compartilhe por este vídeo. Pense agora naquela pessoa da sua família, do seu grupo de oração, aquele amigo que você sabe que tem um coração profundo e que muitas vezes se sente angustiado sem motivo. Ao compartilhar, você não envia apenas um vídeo, você envia um chamado, um mapa, uma missão. Você se torna um recrutador de apóstolos da misericórdia. E o mais importante, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações. Fazer isso é o seu compromisso de continuar nesta jornada, de não permitir que esta chama se apague.
Aqui, continuaremos a desvendar os segredos do Diário de Santa Faustina, a fornecer as armas espirituais e o conhecimento para que você se aprofunde nesta e em outras missões que o céu tem para você. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações. Nossa jornada para decifrar os segredos do céu e transformar sua vida em um incêndio de caridade está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. Um método divino, um caminho seguro, testado e poderoso para que você e eu possamos nos tornar apóstolos da misericórdia para as almas do purgatório, aliviando não apenas o sofrimento delas, mas ao mesmo tempo, a dor do Sagrado Coração de Jesus que anseia por elas no céu. Este método não é uma fórmula mágica, mas um ato de amor estruturado. Ele transforma a sua sensibilidade espiritual em uma força de resgate. Ele é composto por 4 passos simples, mas de uma profundidade celestial. Vamos decodificá-los agora. O primeiro passo é o mais crucial, é a porta de entrada para toda a missão. Ele se chama *por reconhecer e batizar o sentimento, *por hereu. Quando aquela onda de tristeza, de angústia ou de inquietação inexplicável bater à porta do seu coração, a sua reação imediata, quase instintiva, é tentar se livrar dela. Você a ignora, se distrai com o celular, liga a televisão, pensa que é apenas estresse ou cansaço. Mas o céu lhe pede para fazer o oposto. Pare. Respire fundo. E, em vez de rejeitar o sentimento, acolha-o com uma intenção. Diga, em voz alta, ou no silêncio da sua alma, ***. Senhor, se esta angústia não é minha, se este peso não me pertence, eu o recebo agora em nome da alma que mais precisa da vossa misericórdia.